31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 1987 e visa combater o tabagismo e seus desdobramentos danosos à saúde, sociedade e meio ambiente. De acordo com a OMS, 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares. Em meio aos fatores de riscos causadores dessas doenças, o tabagismo é listado como um dos mais importantes. 49% dos fumantes brasileiros pretendem parar de fumar nos próximos 6 meses, segundo pesquisa divulgada pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer. Fumar é um dos principais fatores de risco para a morte precoce e incapacidade no mundo. No Brasil, 156 mil pessoas morrem por ano por doenças relacionadas ao tabagismo, segundo estudo da Fiocruz. Mas parar de fumar não é fácil. Exige tratamento com acompanhamento de equipe multiprofissional. Desde 2002, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde, ofertam tratamento gratuito aos interessados em largar o tabaco. Então procure ajuda. Quanto mais cedo você parar de fumar, menor o risco de adoecer. Aí fechar com essa cena foi bom. Porque tem que ser pesado mesmo, né? Que assim a gente consegue falar do tema como alerta, como deve ser. Então a gente convidou hoje o pneumologista mais uma vez, Dr. Mauro Gomes, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. A gente vai ouvir daqui a pouquinho a Jaqueline Sário, bem-vinda também. E já, Lígia, que trabalha junto com a gente, minha baby, eternamente é lá. Vai dar depoimento também para falar a respeito do cigarro. Vamos ter aqui 3 histórias diferentes, tá? 3 personagens com 3 histórias diferentes deste universo. Doutor, o assunto é recorrente, então, quando a gente está falando aí do tabaco e enfim, de toda a Organização Mundial da Saúde, da tentativa das pessoas de diminuir, né, o número de pessoas que fumam, em todas as pautas que a gente fala de saúde e tal, é um assunto recorrente e que a gente nota, ou pelo menos eu tenho observado, que o número aparentemente diminuiu pelas leis que foram criadas até para dificultar, né, o cigarro, fumo, enfim, em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Mas a sua visão, como é que você recebe isso em consultório? O número de fato diminuiu ou não? Isso é verdade. O Brasil tem uma das campanhas de maior sucesso no mundo, é exemplo em campanhas de redução de tabagismo. Em questão de 20 anos para cá, uma média aí de 30% a 40% da população fumava e hoje está em torno de 10%. Então, isso realmente reduziu. Isso é verdade. Isso é verdade. 2 coisas que contribuem para isso. A campanha, as campanhas, as proibições, né? E também preço. O preço do cigarro subindo também inibe as pessoas a fumar. Então, taxação de impostos alta em cima do cigarro também inibe a fumar. Tá. Embora essa questão de imposto tem algumas limitações porque tem muito contrabando. Sem dúvida. Existem dados aí que quase metade do cigarro consumido no Brasil é contrabandeado, vem de fora. Então, essa questão fica um pouquinho aberta. Mas, assim, o Brasil reduziu de 35%, 40% para 10%. Uau! Isso é uma grande vitória nos últimos anos. Pois é, e aí ficamos pensando e por isso convidamos até para ouvir as palavras da Jaqueline. Eu vou pedir para ela já começar a contar um pouquinho para a gente, porque a gente vai falar, claro, dos malefícios, dos problemas, mas principalmente da questão. O que então faz com que a pessoa não consiga parar, né? Relata um pouquinho. Bem-vinda, Jaqueline. Prazer ter você aqui. Eu acho que o fator amigos, família, tem um histórico, minha mãe já fuma, Tá. então eu vim Você fuma? Eu fumo. Tá, deixa eu ver aqui, ó, você fuma há 6 anos. 6 anos. E você não consegue parar, você já tentou? É uma expectativa, é uma vontade? Eu já parei de fumar, mas depois acabei voltando, porque é uma coisa... Me desestressa. O meu momento... o meu cigarro me desestressa. Eu sou muito ansiosa, então o cigarro... É uma válvula de escape. Exatamente.
E os pacientes relatam isso, doutor? Relato. Tem gente que fuma para desestressar, tem gente que fuma na hora que está tranquilo. Então, cada um atribui um valor ao cigarro, que na verdade ele não tem, mas coloca uma responsabilidade, entre aspas, no cigarro, ou para acalmar, ou para curtir aquele momento que está calmo, né? Então, que dá um prazer. Exatamente. Tudo isso envolve o prazer. O cigarro vai atuar no cérebro, numa área do cérebro, que é a área do prazer. Ele vai liberar uma substância chamada dopamina, que dá a sensação de prazer. Então, a pessoa, ela se vicia nessa sensação de prazer. Então, a partir do momento que ela já está dependente, basta alguns cigarros para a pessoa ficar dependente, a pessoa acaba... É bem rápido. Então, a pessoa acaba se habituando a essa sensação e por isso é difícil parar de fumar, porque essa ação do prazer que é dada pela nicotina, ela dura alguns minutos. Então, a pessoa acabou de fumar, passou uma hora, meia hora, essa nicotina já foi embora, preciso estimular de novo e ter a sensação do prazer novamente. São mais de 2.000 substâncias tóxicas, né? Tem mais de 4.000 substâncias tóxicas no cigarro. Mas o que faz viciar é a nicotina? É a nicotina. A nicotina é a substância viciante. As outras substâncias servem como aditivos para dar mais prazer ou para tirar o hálito ruim do cigarro, que a pessoa que fuma, o gosto é ruim do cigarro, Sim. É ácido, é ruim. Então usam substâncias para disfarçar isso daí ou para aumentar a potência viciante da nicotina. Então, as outras substâncias envolvidas, e tem muita coisa, por exemplo, tem resquício dos agrotóxicos que são usados na... Mas eu ia te perguntar isso, é tudo tóxico mesmo? Tudo. Então, a nicotina dá dependência. As outras substâncias vão causar uma série de outras doenças provocadas pelo cigarro, incluindo câncer, né? Pois é, que é seríssimo e outros problemas que a gente já conversou aqui em outras pautas, mas que a gente vai retomar. Jaqueline, sabendo de tudo isso, dentro de você é jovem hoje, você tem uma preocupação que a curto ou longo prazo, porque essas coisas na vida a gente não sabe, você tem uma preocupação de ter um comprometimento da sua saúde porque você fuma? Não. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Isso você tem claro na sua cabeça. Sim. Então, hoje você fuma e fala, não, eu tô tranquila porque eu faço os meus exames, está tudo bem. É mais ou menos por aí. Então, doutor, até que ponto esse tá tudo bem a gente acha que não vai acontecer com a gente? Eu queria chegar nessa parte. Essa é uma questão interessante para a pessoa jovem, porque os malefícios vão acontecer dali 20, 30 anos depois que a pessoa começou a fumar. Então, você falar para uma pessoa de 20 anos, 15 anos, que daqui 30, 40 anos ela vai ter uma doença, isso nem passa na cabeça dela. Porque ela nem se imagina vivendo. Nem se imagina, exatamente. Você vai falar que ela vai ter um enfisema, vai ter um câncer, vai ter isso, vai ter aquilo. A não ser que ela tenha vivenciado essa situação dentro de casa, com algum familiar e que isso seja marcante para ela, dificilmente ela vai ter uma visão do futuro. Agora, já que a gente está falando, eu não conheço a Jaqueline, conheci agora, mas não estou falando nem sobre a sua situação, porque eu não poderia falar, mas a mulher jovem que fuma e usa anticoncepcional tem um risco muito grande de embolia de pulmão. E isso é uma rotina da gente ver nos hospitais. Aumenta mesmo. Aumenta o risco de trombose e de embolia. Então, a mulher que fuma, ela deveria escolher ou fumo ou uso o hormônio, porque os dois juntos aumentam em 25 vezes o risco. E é muito comum a gente pegar no nosso dia a dia pessoas, moças de 20, 25, 30 anos que começaram a usar hormônio ou já estavam em uso de hormônio e que fazem embolia de pulmão. E aí tem que parar na marra, né? Você faz uso de anticoncepcional? Não faço uso de... Li? Eu usava, agora eu troquei pro DIU. Você não tá, você já vai contar a sua história, mas você não tá mais tomando anticoncepcional, tá com o DIU. Tá, daqui a pouquinho você me explica, doutor, se essa, porque ele funciona de outra forma, mas também tem liberação hormonal. Se tiver hormônio, também tem risco. Também tem risco, o problema é a liberação do hormônio. Vamos ouvir então as palavras da Lígia, que é minha produtora há tantos anos, minha baby. Ai, que linda que ela está. Vamos lá, diga. Eu comecei a fumar acho que com uns 15 anos. Na época podia fumar balada, em todos os lugares. E depois, assim, eu parei porque eu gosto de correr, eu gosto de fazer atividade física, então eu parei. Mas assim, qualquer momento que eu tenho um estresse absurdo, eu começo a fumar. E aí eu compro um maço, fumo 2 dias. Mas eu não sou aquela fumante frequente. Eu consigo ficar 10 dias, 15 dias sem fumar. Mas aí aparecer alguma coisa pontual, um estresse, você recorre ao cigarro.
E na parte da Principalmente atividade física? Porque a Lígia, de contar pra vocês, emagreceu 10 quilos, tá fazendo umas receitas. Vou convidá-la pra culinária, viu, diretor? Umas receitas, ela trouxe pra mim a lasanha dela de beijão, um negócio espetáculo. E você tá praticando atividade física, não tá te atrapalhando? Então, agora eu tô com muita tosse, mas assim, eu fumo só o mentolado. Eu acho que, assim, se não tiver o mentolado, eu não fumo. Você não fuma outro, você fuma só aquele que eles falam que é o mentol mesmo. Então eu acho que deve ser alguma coisa assim, é isso que, assim, se não Que tiver mais vicia. mentolado, eu não fumo. Você não gosta, do Eu não outro gosto você não gosta. do gosto, do cheiro, eu não suporto, mas assim, quando eu tô irritada, o cigarro É a salvação. relaxa, né? Doutora, essa história do tal do mentolado, porque eu já tive os meus 15 anos e eu, quando comecei a fumar lá na minha adolescência, que graças a Deus me livrei disso já faz muito tempo também, mas tive o meu período ali, era essa história de mentolado. Que fica com o gostinho, não sei o que lá. Ai, gente, uma bobeira da nossa fase, principalmente da adolescência, desse momento que a gente se sente desprotegido e que a gente quer experimentar coisa e aí entram com essa, né? Esse brinde de marketing que é o mentolado. Né? Essa é uma estratégia da indústria para fisgar o jovem. Sem dúvida. Porque, como o cigarro é ruim, as primeiras tragadas são ruins, É verdade. vai ter uma estratégia de pôr sabor. Então vai ter o sabor mentolado, alguns com chocolate, alguns de canela. E essa é uma briga que está na justiça, na tentativa do Brasil proibir esses sabores no cigarro, porque sabe que isso é uma estratégia para fisgar o jovem. Sem dúvida. Né? Porque Então já existe esse trabalho? Não, de tentar... existe, está inclusive uma briga no Superior Tribunal Federal lá, porque a indústria não querendo a proibição e o Ministério da Saúde querendo a proibição. Puxa vida, Então, mas ele é tão ruim quanto? Não, os malefícios são os mesmos, é que o sabor disfarça o lado ruim do Se cigarro. bobear, fumar até mais. Como ela colocou, quer dizer, se não tivesse o mentolado eu nem fumo, quer dizer, porque o mentolado atrai, dá um gosto mais saboroso para o cigarro. Né? Entendi. Puxa vida. Obrigada, viu, Li? Eu vou pegar no seu pé agora, porque eu não sabia dessa história. Eu vou roubar-lhe os maços dela se eu encontrar. Vamos fazer o seguinte, a gente foi para as ruas também para ouvir o pessoal, né? E daqui a pouquinho tem mais uma história da Vilma que trabalha junto com a gente. Já ela vai contar aí a experiência dela com o cigarro. Não vou contar ainda o que é, mas é bem interessante. Vamos então para as ruas. Olha lá o que o povo está falando a respeito do assunto. Meu nome é Vinícius Kunitaki. Eu fumava quase um maço por dia. E aí eu comecei a fumar tabaco, molar um tabaco, e eu fumo um cigarro de tabaco por dia só agora e estou me sentindo bem melhor e cada dia mais eu estou fumando menos. E acho que eu estou chegando perto de parar de fumar agora. Meu pulmão está melhorando, estou começando a correr mais, a ficar com mais fôlego cada dia. E a tendência é sempre largar o cigarro, sempre. Meu nome é Neide Fortunato, sou assistente administrativa numa empresa de treinamentos. Eu fumo em média 10 cigarros por dia, estou tentando parar, tá difícil, é muito difícil. E eu fumo cigarro normal, não é mentolado, nada. Comecei a fumar por causa de um comercial na televisão e estou tentando parar. Vamos ver se eu consigo. Meu nome é Giovana Malbet, tenho 19 anos, eu sou estudante e eu fumo 3 cigarros por dia, mentolado, e sinto uma diferença no meu fôlego. E por conta disso eu quero parar de fumar para poder praticar exercícios e essas coisas. Meu nome é Suzana Souza, eu trabalho de doméstica. A primeira vez que eu fumei cigarro eu não gostei porque a sensação não foi boa, é amargo, ruim. E também porque faz muito mal pro pulmão. Meu nome é Rose Silva, tenho 35 anos, sou corretora de imóveis aqui na região da Zona Sul. Eu fumo cigarro há 3 meses, fumei anteriormente por 15 anos, depois parei. Pretendo parar de fumar. Pretendo parar de fumar, mas não agora. É interessante alguns depoimentos, né? O primeiro, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava dando depoimento pra gente com cigarro. Não sei se vocês perceberam, ele disse que ele é tentando parar, que ele está próximo disso, mas ele estava fumando, né, doutor? Isso, uma coisa... Então, veja bem. Uma coisa interessante que ele falou, que ele está trocando pelo cigarro tabaco puro. É que é mais ou menos a semelhança aquele fumo de rolo antigamente, o fumo puro.
faz 6 vezes mais mal do que o cigarro convencional. Meu Deus! É 6 vezes mais prejudicial para o desenvolvimento de doenças respiratórias, como enfisema e bronquite, do que o cigarro convencional. E ele fuma menos porque a carga de substância que está lá dentro é tão maior do que do cigarro convencional que ele não tem a necessidade de fumar os outros todos. Entendi. Então, ele não está parando de fumar. Ele está piorando ainda mais. Ele está mantendo o tabagismo dele. Agora, o que eu achei interessante nos depoimentos, a maioria das pessoas são jovens que estavam depoimento. Por que a gente não tem as pessoas com mais idade, fumantes, dando depoimento? Porque elas não estão na rua. Elas estão limitadas. Elas não conseguem fazer mais as mesmas atividades que elas faziam antes. As mesmas coisas se tornam grandes obstáculos. Porque elas fumam. Porque fumam, porque tem falta de ar, porque tem cansaço, porque desenvolvem doenças respiratórias crônicas que limitam a atividade. Então, elas não sobem escada, não conseguem andar mais do que 100 metros. Elas, muitas vezes, precisam usar o cilindro de oxigênio. Então, dificilmente, na rua, a gente vai pegar depoimento dessa pessoa fumante a longo tempo. Perfeito. Bem observado, né? Vamos ouvir, então, a história da Vilma, que trabalha aqui junto com a gente. É uma história bem interessante. Bem-vinda ao Você Obrigada. Bonita. Olha lá. Obrigada, Pode Carol. contar pra gente. Eu fumei mais por grupinhos, né? Imagem de comerciais, de televisão. E isso já tinha quase 20 anos que eu fumava. Um dia eu fui para uma festa com os amigos e passamos a noite dançando, comendo, bebendo. No dia seguinte, tinha aquelas bitucas de cigarro dentro de água e eu me fiquei muito mal com aquilo. Aí, na segunda-feira seguinte, fui ao hospital que eu estava com a garganta infeccionada. E o médico falou para mim, ou você para de fumar, ou você resolve o que você quer da vida. Ou você morre, meio assim. Aí, saí do hospital e falei, eu preciso parar de fumar. Eu preciso, o que é que eu faço? E muitas vezes eu saía de casa, meia-noite, a hora que fosse, para comprar cigarro. Aí, quando o médico falou isso para mim, eu falei, tá, então eu vou parar de fumar. E o que eu fiz? Eu comprei os pacotes com 10 maços. E fui colocando de todo canto que eu entrava. Tá. Então, eu carreguei na bolsa, na minha gaveta, tudo na cabeceira da cama. Onde você ia, tinha cigarro? Onde eu ia, tinha cigarro. Então, cada vez que eu ia fumar, eu falava assim, não vou fumar agora não, depois eu fumo. Entendi. E fui deixando. E cada vez que me dava vontade, eu peguei uma garrafinha de água e ficava bebendo. Eu substituía o cigarro pela água. Vinha vontade de fumar, eu pegava água e tomava. Começava a tomar água. Aí foi uma semana. Aí eu falei, se eu aguentei uma semana, eu vou aguentar 2. Aí mantive as 2 semanas. Aí com 1 mês eu falei, bem, agora se eu aguentei 1 mês, se eu fumar, eu sou sem vergonha. Então, se voltar, né? Não fumo mesmo. Fumo. Aí joguei todos os cigarros fora e falou agora. E coloquei água. Então eu colocava a garrafa de 2 litros e ia tomando água o dia inteiro. E já tem quanto tempo? 20 anos. Puxa vida, bastante. E você nunca mais fumou? Não. Sua e eu vida... posso ver as pessoas fumando, eu posso sentir o cheiro do cigarro, não me incomoda, não acontece nada. Mas também não tem mais aquela vontade de voltar. E eu tinha amigos que às vezes eles queriam testar, né? Se eu estava sendo forte ou não. Acende cigarro para mim, eu falei, pois não. Acendia, entregava para mim, voltava. Olha Mas só. nunca voltei a fumar. Sempre tem a sabotagem, os sabotadores também, que oferecem. Fala, não, só fuma hoje um aí comigo. Não, mas para mim foi ótimo. Eu adorei ter parado de fumar. Hoje eu faço ginástica, eu faço caminhada, eu faço pilates. Eu tenho uma tranquilidade... Mudou a vida, sobre vida. Uma vida muito tranquila com isso. E depois do que eu passei com problemas de saúde e tudo, talvez se eu estivesse fumando teria sido bem pior. Bem pior. Bem que pior você mesmo. venceu também. Posso falar do sabotador que você falou? Claro. Eu trocaria o nome, não é o sabotador, é o invejoso. É o invejoso que a pessoa conseguiu, entendi. Porque boa. a pessoa que está tentando parar de fumar, ela tem muita força de vontade, ela tem que despender muita energia, focar naquilo. E muitas vezes os que estão ao redor gostariam de estar naquela posição, não têm a mesma disposição, a mesma força de vontade e tentam sabotar, mas na verdade é a inveja do outro que está conseguindo. Porque sabem o quanto
é prejudicial. Exatamente. É isso, mas esses meus amigos também já pararam. Ah, no final todo mundo parou. O exemplo valeu para todo mundo. Valeu, isso é tá ótimo. todo mundo feliz. Olha que legal, a história da Vilma eu acho interessante a gente frisar, porque cada um tem a sua estratégia. Então, às vezes a estratégia de uma pessoa pode funcionar para outra ou não, e até as estratégias dentro da medicina. Já ouvimos a história da Vilma, ouvimos a história da Jaqueline, da Lígia, e agora vamos falar um pouquinho de estratégia de emagrecimento. Quando ela é efetiva, então quando dá certo, a gente fica super feliz e fala, mas o que será, né? Qual foi a chave para aquilo dar certo? Então, na visão médica, doutor, o que vocês analisam? A pessoa, ela precisa ter outras fontes de prazer para conseguir, no caso, a Vilma trocou pela água e aquilo já dava uma acalmada imediata que fazia com que ela não fosse até o maço e até o cigarro. Existe isso? A gente tem que fazer uma troca, então, do prazer. Ah, eu quero fumar, sei lá, vai fazer outra coisa que você goste muito, mas também não pode jogar tudo na comida, senão é outro problema. Como é que é isso? O cérebro engana a pessoa. O cérebro automaticamente buscar outras fontes de prazer. Por isso que muitas pessoas trocam por doce, chocolate principalmente, e comida. Porque o mecanismo do prazer é parecido. Né? O que a gente precisa abordar são duas dependências. Uma é a dependência química, que é da nicotina. Ela vai durar alguns meses, especialmente o primeiro mês é o principal, como a Vilma falou, o primeiro mês foi mais difícil, consegui passar o primeiro mês, vou tentar passar o segundo, o terceiro. A partir de 6 meses a pessoa começa a dar aquela aliviada e não tem mais a dependência química, mas fica a psicológica, como a Jaqueline colocou, que é desestressar naqueles momentos. Então o fumante ele cria alguns rituais, hábitos em que naquele momento determinado do estresse, eu já vou buscar o cigarro. Ou chego em casa, já tiro o sapato, vou para a poltrona, pego o cigarro. Ou faz algumas atividades, almocei, tomei café, pego o cigarro. Cria algumas rotinas que precisam ser quebradas. Então, o fumante precisa quebrar essa rotina. O que é mais efetivo hoje para parar de fumar? Vai depender do grau de dependência da pessoa. Né? Se a dependência é muito alta, ela fuma mais do que 10 cigarros, logo que de manhã cedo acorda e já fuma o primeiro cigarro, tem que sair à noite para comprar mais cigarro, essa pessoa vai precisar de medicamento. Só a força de vontade... Para mudar para essa liberação daqui, né? Precisa mexer no sistema de liberação do prazer, da dopamina. Então tem que tomar uma medicação por um período para eliminar essa dependência. Se a dependência é mais leve, com estratégias como a Vilma colocou, é mais possível parar de fumar, porque você tem que mudar a minha rotina. Ela encontrou a água. Outras pessoas encontram num bastãozinho de cenoura, porque precisa ter alguma coisa no dedo. Entendi, então, tem várias pessoas que vão identificar o que é mais fácil, mas o principal, tem que ter a decisão de parar. Não adianta, eu acho que vou parar de fumar. Eu vou querer, a cara da Jaqueline, ela tá até rindo aqui. Porque não resolve. Já que você não quer, você quer. Você não sabe mais se você quer ou se você não quer, entendi. Sou libriana, não você ainda está ali na entendi. O fumante tem duas situações, achar que deve e querer. Todos os fumantes acham que devem, mas querer é como a Vilma falou. Fui lá e eu mantive a decisão. Uma coisa que aconteceu comigo, em janeiro desse ano eu tentei parar de fumar, porque eu queria colocar prótese de silicone. E aí foi por conta da cicatrização, toda a orientação médica, até por conta da cirurgia. Eu tentei parar de fumar. Eu fiquei 1 mês sem fumar, mas foi muito difícil. Foi uma tortura. Foi muito difícil. Você sofreu? Muito. Eu não tinha força. E você fez a cirurgia, não? Não fiz. Porque não podia? Porque eu desisti. Porque eu queria voltar. O primeiro mês é o mais difícil mesmo. Por isso que a gente podia colocar essa situação do prazer que você falou, a pessoa se recompensar. Se eu conseguir essa meta de 1 mês, esse dinheiro que eu economizei, eu vou gastar comprando alguma coisa boa para mim. Você fez isso, Vilminha? Você pensou nisso na economia da grana, assim? Porque no final, gente, é uma super grana que vai, né? Não, eu não pensei, não. Eu pensei que eu tinha que parar e pronto, né? Na sua saúde, sim. Não substituir, assim, eu substituí por água porque eu vinha trabalhar. Então, era a única coisa que eu poderia estar o tempo inteiro comigo. Então, eu tomava, assim, na base de uns 4 litros de água por dia, só para poder. Então, quando eu voltei ao médico, ele falou para mim que isso ajudou muito porque limpava o... Também te hidratava, né? Me hidratava e limpava. Ele falou que ia hidratando e que tirava um pouco, ajudava a tirar a nicotina.
Olha então só, eu ia diminuindo essa dependência. Eu gostei porque, no fundo, eu aprendi a me cuidar ali sozinha, com força de vontade, substituir por uma coisa muito legal, que foi por água, porque se fosse por comida, teria engordado uns 10 quilos. Oh, com certeza. E eu não engordei 1 grama. Olha só. Então, quer dizer que pra mim foi ótimo. Olha, gente, tá vendo? Isso serve como... Tentem. Quem sabe, né? Eu acho que é um super exemplo. Obrigada, viu? Por Obrigada participar aí com a Pode gente. que ajude Linda alguém história. que precise, né, Carol? É isso aí. Que possa ajudar, né? Sem dúvida, ajudando. Eu acho maravilhoso. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Beijo, obrigada Beijo. e parabéns sempre. Obrigada. Doutora, a gente tem 2 minutinhos pra gente encerrar. Jaque, vai pro feriado pensando na balança ali, que outra coisa, de repente, você tão jovem, tão bonita e tal, vai garantir, né, um prazer. Mas assim, doutor, é complicado porque a gente está lidando também com esse lance jovem, né, das pessoas que são jovens e que, como a gente comentou, não vem o problema tão próximo. Você tem alguma coisa para dizer aí para a gente fechar? Se nós estamos falando com o jovem, tem 2 coisas importantes que ele não deve trocar. Narguilé. Aquele Narguilé está uma moda entre a juventude, tem bares sobre isso. E uma sessão de narguilé equivale a 5 maços de cigarro. Então, você pode fumar 5 maços de cigarro em 1 hora, o que você fumaria na semana inteira. Então, já que tem pouco tempo, primeiro esse. Diminua. Segundo, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico é o engodo da indústria exatamente para manter a dependência de nicotina. Então, traz muitos malefícios e deve ser evitado também. Tanto quanto o cigarro. Tanto quanto piores que a gente não sabe ainda, porque as substâncias que estão lá dentro, daqui 20 anos a gente não sabe a consequência que ela vai ter. É novo também. Jaque, tô na torcida, tá? Vou tentar. Quem sabe você volta com uma notícia aí boa, mas eu acho que antes até do tentar é pensar na estratégia, né? O que te deixaria aí feliz. Eu vou agradecer ao doutor Mauro Gomes, pneumologista, pauta super bacana, agradecer Liz e Vilma que participaram também com depoimentos. Vai lá no site www.sbpt.org.br www.SB, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. pt.org.br. Muito obrigada, gente.